Rapaziada, eu não sei o que é pior, o Boto contratando pelo Flamengo ou essa novela de Depay e Corinthians. Meu Deus do céu. E também falar de Luiz Henrique, parece que o Palmeiras não quer. Vamos lá, primeiramente, Almada pediu um salário de quase 3 milhões de reais por mês. Rapaziada, ó, não vamos passar pano não, rapaziada. O Flamengo levou um chapéu, foi atravessado. É bem engraçado que essas notícias só saem depois que dá merda, né? Antes não tava saindo, né? O salário. Antes não se saiu um valor. Agora tá saindo, né? Com impostos, o custo seria ainda maior. A pedida de Almada foi aumentando enquanto se desenrolava o leilão com o River Plate. Rapaziada, o problema é que os caras. Gente, vamos lá. O que acontece? Com minha pequena experiência. Quando um time vai contratar um jogador desse, a primeira coisa que os caras falam, ó, a gente vai te valorizar. Mas se você quer ir pro Flamengo por causa de dinheiro, esquece, irmão. A primeira coisa que você tem que perguntar. Se você sentir que o cara quer dinheiro, sai da negociação. Ponto. Se o Flamengo avançou, é porque. Entendeu? Rapaziada, o Real Madrid, ele dá uns piques diff aí. Mas ele sabe que ainda ele é o Real Madrid. É uma honra jogar pelo Real Madrid. O Real Madrid se coloca muitas vezes assim. A partir do momento que eu chego, Almada, a gente é o Flamengo, você tem. A gente quer conversar, você tem interesse? Você tá aberto aí? Vamos conversar? Primeira coisa que você solta, ó. Se você tá pensando em ir pra ganhar dinheiro, não. Você tem que pensar em ir pra ganhar títulos. Se sua ambição não for taça, retribuir, acaba ali, rapaziada. Morre na sondagem, né? Que adoram falar. Ah, só sondou. Pronto, vaze que só morreu na sondagem. Não precisa de drama. Mas a partir do momento que vira dinheiro, acabou. Acabou. Entendeu? Enfim, rapaziada. Então, ABC, você pagaria quanto? Eu pagaria 2 milhões e mais bônus pro Almada. Eu pagaria. 2.900 é sem condição. Ah, o Arias ganha 2,5. Mas não, a gente não é o Palmeiras. O Flamengo não é o Palmeiras. Entendeu? E falar em Palmeiras, ó. Não existe nada entre Palmeiras e Luiz Henrique. Falou aí, ó, o Flávio Latifi. Eu não sei se ele é confiável. Mas o rapaz aqui, ó, Matheus Garcia, eu acho muito difícil o Palmeiras contratar. Palmeiras fechou o primeiro semestre com déficit muito relevante, muito por causa da falta de vendas e do tempo de futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo. Aqui, ó. Para ser exato, o Palmeiras fechou com 124 milhões de déficit. Caraca, pesado, hein? Cuidado, hein? O que daria uns 21 milhões de euros. Eu acho que a situação está ok, pois só vender alguns jogadores de base eu ter lucro na operação. Não, realmente aqui você tá certo. Tipo, se vender o Alan, a reposição seria por volta uns 20 milhões de euros para ter um lucro relevante. Você tá certo aqui. O rapaz até agradeci ele, ó. Ó, caraca, eu não sabia desse déficit do Palmeiras, não. Tá pesado, esse déficit aí tá pesado. Mas o Palmeiras tem muito ativo. Tem muito ativo pra vender. Vender o Alan, acaba o problema. O problema é depois repor o Alan, né? Então, tá aí, rapaziada. Será que o Palmeiras. Tá, segundo eu confio que o rapaz aqui tá muito embasado. E no caso do Flamengo, ó, negocia forma de pagamento. Também tem essa mesma coisa com a Almada, né? E aqui fala que A questão O é porque Flamengo pode pagar porque o Botafogo não pagou, rapaziada. Isso aqui é loucura do Bruno Andrade. O Flamengo é o Flamengo, o Botafogo é o Botafogo, rapaziada. Isso aqui é loucura do Bruno Andrade. Isso aqui ele tá trabalhando pro Zenit. Ele tá vazando que o Zenit quer que vaze. Entendeu? Esse aqui, o Botafogo, ó. O Botafogo recebeu o pagamento à vista. O Flamengo pode sofrer retaliação do Zenit. Nada a ver o cu com as calças. Aqui, rapaziada, ele tá noticiando pra favorecer o Zenit. Essa é a true. Essa é a true.
Eu tô num ponto que eu só acredito quando fechar 100%. Belezinha? Só acredito quando fechar 100%. Até lá, não boto mais fé nesse tal de Boto nem a pau. Aí, rapaziada, Depay. Depay foi aprovado, segundo o GE. Aí, opa, aprovou nos exames médicos, bacana. Aí agora aqui, ó, da Itatiaia. Segue discutindo o contrato e renovação é adiada. Ó, a alta cúpula do Corinthians segue cautelosa, mas entende que a renovação está bem encaminhada. Ó, agora, o Luiz Fabiani aí, ó. Você quer soltou alguma novidade? Ó, ainda em espera pelo envio do contrato para assinatura, Depay sinalizou que estará em um dos camarotes de Itaquera para Corinthians e Inter. Olha aí, rapaziada. Aqui fala, ó. O momento é de indecisão. Já está tudo certo em relação aos exames médicos e minutas contratuais. A decisão está nas mãos do presidente. O que separa a renovação de contrato do Depay com o Corinthians é o temor da pressão política que o presidente Omar Stabile sofreria em caso de assinatura. O momento é de indecisão. Caraca, mano, se tinha tanta dúvida, por que vocês renovaram? Caraca, mano. Já ouviram falar em ghosting? Que beleza, né? O Corinthians tá dando ghosting no Depay. Mano, que novela. Caraca, mano, se tinha tanta indecisão, por que negociou? Às vezes, cara, aqui já chega num ponto que é fazer o torcedor de trouxa, entendeu? É literalmente fazer o torcedor de trouxa. Se tinha tanta indecisão, por que renovou? Por que toda essa novela? Por que não chegou, rapaziada? Depay é muito caro, a gente vai parcelar a dívida com ele e tá tudo certo. Vamos tentar contratar o mais barato. Por que não é sincero? Por que não fala true? Por que tem que ter esse joguinho político? Por que tem que ser refém de narrativa? É isso que eu não entendo. Por que tem que ser refém de narrativa? Tamo junto.